Me chamo Armando, cresci em uma família humilde que passava por algumas dificuldades financeiras. Por causa disso, eu não podia ter brinquedos ou jogos. Mas nunca tive dificuldades para encontrar coisas para brincar. Sempre amei criar coisas e costumava fazer meus próprios brinquedos. Usava latas vazias e garrafas plásticas de casa para criar meus brinquedos originais. Como criações de criança, eram de qualidade inferior aos brinquedos comprados em lojas, mas, porque os fiz sozinho, me apeguei a eles e brinquei muito. Na escola, eu amava e me destacava em aulas de arte e artesanato, onde podia criar coisas. Recebia muitos elogios de amigos e professores por ser habilidoso. Meus pais sempre elogiavam minhas criações, dizendo quão incríveis eram, especialmente meu pai, que trabalhava em uma fábrica e era especialmente habilidoso em artesanato. Nos dias de folga, meu pai ajudava a tornar meus brinquedos a pilha ou aprimorar sua aparência para deixá-los mais legais. Às vezes, até fazíamos brinquedos juntos, o que era muito divertido. Olhando para trás agora, como adulto, eram tempos verdadeiramente agradáveis, e sou grato ao meu pai por participar. Como criança que amava criar, eu sonhava vagamente com um futuro relacionado a isso. Quando cheguei ao último ano do ensino fundamental e era hora de decidir meu caminho futuro, escolhi frequentar uma escola técnica pública. Depois de me formar, decidi trabalhar em uma fábrica local em vez de buscar uma educação adicional. Embora tivesse a opção de ir para a faculdade por recomendação, meu desejo de trabalhar na linha de frente do artesanato era forte, e eu também queria apoiar financeiramente minha família que passava por dificuldades. Sentia gratidão por meus pais, que me criaram com amor apesar da pobreza, e queria retribuir a eles o mais rápido possível. Trabalhar na fábrica era gratificante. Meu trabalho principal era fabricar e montar peças, e achei isso divertido e recompensador. Senti orgulho ao ver os produtos que ajudei a criar sendo usados não apenas no meu país, mas também sendo enviados para o mundo. Eu realmente acreditava que havia feito a escolha certa de carreira, era o emprego dos meus sonhos. Então, no meu segundo ano de emprego, comecei a namorar uma mulher chamada Bianca, do mesmo departamento. Ela era o destaque da empresa, não apenas bonita, mas também bondosa. Quando apresentei Bianca aos meus amigos do ensino médio, todos me invejaram. Nosso relacionamento era tranquilo e, 3 anos depois, eu a pedi em casamento, e felizes, nos tornamos marido e mulher. Nossa vida de casados era tranquila. Bianca largou o emprego e focou em trabalhos temporários e nas tarefas domésticas. Graças a ela, eu podia me concentrar no meu amado trabalho. No entanto, um dia, quando tudo parecia estar indo bem, ocorreu um evento inesperado. Recebi uma ligação de um colega do ensino médio chamado Miqueias. Miqueias era do tipo quieto, mas entendia muito sobre máquinas, e nos demos bem imediatamente ao entrar na escola. Mantivemos contato mesmo depois da formatura. Achando que era um convite para sair, achei estranho, já que geralmente Miqueias era quem recebia os convites. Era incomum ele ligar. Olá, Armando. O que aconteceu? Eu perguntei. Então Miqueias falou em um tom sério. Tenho algo para falar, mas não é bom falar por telefone. Podemos nos encontrar pessoalmente? Parecia ser algo importante. Decidimos nos encontrar em um café específico no dia seguinte e encerramos a ligação. O próximo dia era convenientemente meu dia de folga, então funcionou para ambos. Quando cheguei ao café, Miqueias logo se juntou a mim. Desculpe por te chamar assim do nada, ele disse. Tudo bem, então sobre o que é tudo isso? Perguntei depois de um momento de silêncio. Miqueias então começou a falar. A questão é que, há uma semana vi sua esposa Bianca conversando com um cara em um bar durante um passeio da empresa para beber. Uma semana antes, Bianca havia saído tarde, dizendo que estava tendo uma noite com as amigas. Acontece que Bianca mentiu para mim. Isso é verdade? Perguntei a ele. Quando pressionei por mais informações, Miqueias assentiu. Sim, é verdade.
E quando saíram do bar, estavam de mãos dadas e pareciam se dar muito bem. A palavra traição veio imediatamente à mente. Não pude esconder meu choque. Então é verdade. Quem é o cara? Mas acho que você não deve saber tanto, certo? E eu disse. Bem, na verdade, sei. Eles estavam falando alto, então ouvi a conversa. O cara é seu chefe, Christopher. Aparentemente eles têm um caso há cerca de 6 meses. Eu não podia acreditar. Christopher era uma pessoa respeitada na empresa. Desde que entrei, ele cuidou muito de mim e foi um chefe confiável em todas as situações. Não conseguia imaginar que ele estivesse tendo um caso. Queria acreditar que era uma piada, mas Miqueias é uma pessoa honesta. Não conseguia conceber que ele mentiria sobre algo assim. Além disso, pensando de volta, Christopher estava agindo estranhamente nos últimos 6 meses. Por exemplo, começou a me pedir para fazer horas extras e costumava dizer: "Você é uma pessoa confiável, Armando, por isso quero te confiar isso." Isso tornava difícil para mim recusar, então sempre aceitava. Também havia momentos em que sentia o olhar de alguém durante o trabalho e percebia Christopher me encarando. Ao mesmo tempo, havia incidentes inexplicáveis no local de trabalho. Documentos que eu planejava apresentar sumiam de repente, e ferramentas que eu valorizava pareciam desaparecer. Seriam essas as maneiras de Christopher me assediar? Com esses pensamentos inquietantes, voltei para casa, onde Bianca me cumprimentou com seu sorriso habitual. Eu não queria acreditar que esse sorriso era uma mentira. Queria descartar a cena que Miqueias testemunhou como um mal-entendido e guardar isso para mim, mas o impulso de descobrir a verdade prevaleceu. Respirei fundo e contei a Bianca sobre o que Miqueias me contou. Você mentiu e se encontrou secretamente com o Christopher. Você estava tendo um caso? A confrontei. Em resposta, Bianca apenas deu um sorriso fraco. Eu pensei que estava sendo cuidadosa, mas acho que fui pega, ela disse. O caso parecia ser um fato. Senti como se fosse desmoronar no local. Parte de mim tinha esperança de que tudo fosse mentira, mas acabou sendo verdade. Bianca, por quê? Por que ter um caso com o Christopher? Perguntei. Bianca respondeu com desdém. É porque é divertido estar com ele. Enquanto você estava dedicado ao seu trabalho, eu estava fazendo afazeres domésticos, mas a vida parecia mais monótona do que eu esperava. O Christopher entendia isso e trazia emoção para minha vida cotidiana. Bianca não mostrou sinais de remorso. Seu sorriso gentil tinha sido apenas uma máscara, e sua verdadeira natureza foi revelada como uma mulher sem coração. Fiquei profundamente decepcionado, me perguntando o que eu tinha visto todo esse tempo. Naquela noite, fiquei tão chocado que não consegui dormir. Na manhã seguinte, assim que cheguei ao trabalho, chamei Christopher para uma sala de conferência isolada. E aí, Armando, cumprimentou-me Christopher com sua atitude calma habitual. No entanto, assim que mencionei os eventos do dia anterior, sua atitude mudou drasticamente. Seus olhos afiaram, me encarando. Eu te fiz trabalhar horas extras para criar um momento em que você definitivamente não nos encontraria, e eu estava encontrando Bianca. Droga, eu nunca pensei que alguém que você conhece nos veria, murmurou Christopher. Eu não conseguia acreditar que ele me passava tarefas adicionais apenas para ter um caso. Além disso, Christopher revelou que estava secretamente escondendo minhas coisas como uma forma de assédio. Ele disse que era por inveja de mim. Por que você faria algo assim? Seduzir uma mulher casada e até me assediar. Você não tem vergonha? Perguntei. Fiz porque vi a Bianca parecendo solitária, já que você não estava prestando atenção nela. Eu estava curando suas feridas emocionais. Antes de me culpar, talvez você devesse refletir sobre suas próprias ações, retrucou ele. Assim como Bianca, Christopher não mostrou sinais de remorso. Rebati. Talvez eu tenha algumas falhas,
mas isso não justifica ter um caso. Por favor, não tente justificar isso. Foi então que Christopher me olhou com desdém. Não importa o quanto você se preocupe, sua esposa é minha. Esse fato não vai mudar, disse com um sorriso de deboche, me deixando perplexo, enquanto saía da sala de conferência. Traído não apenas por minha esposa, mas também pelo meu chefe. Eu me senti completamente desanimado. Nunca imaginei que minha vida aparentemente tranquila teria uma reviravolta tão difícil. Quando cheguei em casa do trabalho, tive outra conversa com a Bianca. Vamos nos divorciar, eu disse. Pois bem. Não tenho mais sentimentos por você, disse ela, cruzando as pernas e mostrando uma atitude indiferente. Senti meu amor por Bianca esfriar rapidamente. Estava além da raiva, simplesmente perplexo. Eu também não tinha mais sentimentos por ela. Assim, entramos com o pedido de divórcio e rapidamente nos tornamos estranhos novamente. Recebi uma compensação justa e deixei meu emprego. Trabalhar com um chefe que teve um caso com minha esposa era inimaginável. Pós-divórcio e desempregado, me vi sem nada para fazer e muito tempo sozinho. Decidi aproveitar esse tempo. Exausto da agitação do divórcio, não estava pronto para mergulhar de volta no emprego em tempo integral. Relembrando o passado, comecei a fazer brinquedos novamente depois de muito tempo. Parecia que estava voltando à minha infância, e surpreendentemente, isso elevou meu espírito. Parecia ajudar a curar a dor causada pelo caso. No entanto, sem uma renda estável, fiz alguns trabalhos de meio período para me sustentar. Um ano após o divórcio, tive a chance de sair com meus amigos do ensino médio, já que ainda não havia encontrado emprego fixo e tinha tempo. Entre esses amigos estava o Miqueias. Miqueias parecia preocupado comigo. Na verdade, estou me sentindo aliviado depois do divórcio. É bom ver a realidade. Obrigado por me contar, eu o tranquilizei, e ele pareceu aliviado. Quando nossa reunião estava se encerrando, Miqueias me parou. Ei, Armando, você está vivendo de trabalhos de meio período agora, certo? Que tal trabalhar na minha empresa? Ele ofereceu. Fiquei surpreso. Acabei de estar considerando voltar ao trabalho em tempo integral. Você tem certeza? Perguntei surpreso. Nossa empresa acabou de começar um novo empreendimento e criamos uma divisão para desenvolver nossos próprios produtos. Adoraríamos tê-lo conosco, aproveitando sua experiência na fábrica da cidade, explicou Miqueias. Obrigado. Ficaria grato em trabalhar lá, respondi, sentindo-me grato. Graças a Miqueias, comecei rapidamente no novo emprego. Depois da minha experiência com Christopher, inicialmente desconfiava dos meus novos colegas e supervisores. No entanto, ao trabalhar com eles, percebi que todos eram sinceros e boas pessoas. O ambiente de trabalho era animado e fácil de se encaixar. O CEO, Sr. Salles, era rigoroso, mas ele prestava muita atenção a cada funcionário e garantia que nenhum assédio ocorresse na empresa. Sentia a alegria de estar envolvido novamente com a arte do artesanato. Ao começar a trabalhar, parecia que esse tipo de trabalho era verdadeiramente adequado para mim. Um dia, houve uma competição para decidir a fábrica que forneceria peças para um novo produto. Várias fábricas se apresentaram, e tínhamos que escolher a melhor. Recebi o papel de juiz nessa decisão. Era uma competição significativa, com um investimento substancial de nossa empresa, então um julgamento casual não era uma opção. Até mesmo o Sr. Salles e outros executivos participaram como juízes, mostrando sua importância. Abordei isso com determinação. No entanto, no dia da competição, fiquei chocado ao ver os participantes. Christopher estava lá. Sabia que pessoas da minha empresa anterior estariam participando, mas não esperava que Christopher estivesse apresentando. Christopher cumprimentava e bajulava o Sr. Salles e os executivos. Conhecendo sua verdadeira natureza, seu comportamento parecia nada mais do que bajulação para mim.
Ele não parecia me notar e sentou-se casualmente. Em breve, a competição começou. Tentei me concentrar na competição, deixando de lado os pensamentos sobre Christopher por enquanto. Uma a uma, as fábricas se apresentaram. Ouvi atentamente, ocasionalmente fazendo anotações. Então chegou a vez de Christopher se apresentar. Embora sua postura estivesse brilhante e seu discurso suave, o conteúdo de sua apresentação era superficial. Objetivamente, havia muitas falhas em sua apresentação. Após a apresentação, foi a vez de perguntas e respostas. Eu tinha muitas perguntas e levantei a mão. Quando comecei a fazer perguntas, Christopher finalmente me notou. Ao iniciar as perguntas, ele abriu a boca surpreso. Imperturbável, perguntei primeiramente sobre seu proposto sistema de produção. Parece incapaz de lidar com produção em larga escala. Qual é a sua opinião sobre isso? De repente, Christopher se irritou. Cale a boca, ele gritou, jogando o microfone em mim. Seu idiota, como você ousa criticar minhas sugestões? Você fugiu da sua empresa anterior, disse Christopher enquanto gritava. Mr. Salles, olhando para mim, perguntou, Armando, você conhece esse homem, Christopher? Sim, eu o conheço, respondi. Expliquei que Christopher era meu ex-chefe, como ele teve um caso com minha esposa e como ele me assediou com demissões injustas. Claro, também mencionei que Christopher não mostrou nenhum sinal de remorso. Christopher ficou pálido. Chega! Eu não vou te perdoar se você continuar, ele tentou interromper. Silêncio, comandou Mr. Salles severamente, silenciando-o. Depois de terminar de falar, Mr. Salles colocou uma mão reconfortante no meu ombro. Entendo bem a situação. Você passou por momentos difíceis, disse ele, com simpatia. O Sr. Salles, o CEO, tinha uma expressão gentil no rosto, mas olhava severamente para Christopher. Não podemos fazer negócios com uma empresa que emprega uma pessoa assim. Christopher, você pode sair agora, ele disse. Mas Christopher então tentou dizer mais alguma coisa. Vá embora, eu disse. Mr. Salles gritou, e Christopher saiu da sala como se estivesse fugindo. Depois, a competição continuou sem problemas, e escolhemos com sucesso uma fábrica para encomendar as peças. Naturalmente, não era a empresa de Christopher. Mais tarde, soube que o Sr. Salles havia relatado tudo o que aconteceu na competição ao presidente da empresa de Christopher. Christopher foi demitido por desagradar um cliente importante e pelo assédio cometido contra um ex-subordinado. Além disso, seu caso foi descoberto por sua esposa, e ele estava atualmente no meio de um processo de divórcio. Adicionalmente, Bianca estava enfrentando um momento difícil, tendo sido processada por danos pela esposa de Christopher. Aliás, ouvi dizer que Bianca e Christopher acabaram não dando certo e, eventualmente, terminaram. Isso aparentemente aconteceu pouco antes de Christopher ser demitido. Sua relação, construída em um caso, era apenas superficial. Ouvi rumores de que, após terminar com Bianca, Christopher ficou desorientado e não conseguia se concentrar em seu trabalho. Isso provavelmente contribuiu para a baixa qualidade de sua apresentação em um momento de grande estresse. Ser criticado por mim pode ter desencadeado sua explosão. Falando nisso, Bianca veio me ver uma vez, por volta do tempo em que estava sendo processada por danos. Ela me abordou quando eu voltava do trabalho. Oi, como você está? Ouvi dizer que você se mudou para uma nova empresa, disse ela com um sorriso forçado se aproximando de mim. O que você quer? Perguntei friamente. Bianca parecia preocupada e disse. Na verdade, estou realmente sem dinheiro agora e lutando para me sustentar. Tenho tentado encontrar um emprego, mas não está indo bem. Você é uma pessoa gentil, não consegue me ajudar? Era tudo sobre dinheiro, como esperado. Naturalmente, recusei. Não tenho obrigação de ajudar você, disse e a afastei.
Bianca continuou me contatando persistentemente, mas quando ameacei processá-la se não parasse, ela finalmente cessou a comunicação. Por outro lado, meu questionamento preciso da apresentação de Christopher na competição rendeu elogios do Sr. Salles e levou à minha promoção. Recebi a oportunidade de liderar cada vez mais projetos envolvendo artesanato. Entre eles, havia projetos em que eu lidava com tudo desde o início e trazia com sucesso os produtos para o mercado. Era um sonho realizado fazer esse tipo de trabalho com a ajuda dos meus colegas. Liderando todos os projetos dos quais fui responsável para o sucesso, subi na escada corporativa e agora desfruto do meu trabalho todos os dias. Também houve uma mudança significativa em minha vida pessoal. Comecei a namorar Nicole, filha do Sr. Salles. Nos conhecemos quando fui convidado para uma festa em casa organizada pelo Sr. Salles. Nicole estava lá também. Conversei com ela, e ficou claro que, sendo criada pelo Sr. Salles, ela era uma mulher sincera e gentil. Nicole não estava interessada no meu status ou dinheiro, ela realmente me via como eu sou. Ela é completamente diferente das mulheres envolvidas em casos, o que me tranquiliza em nosso relacionamento. Nosso relacionamento é até aprovado pelo Sr. Salles. Na verdade, estou planejando pedir Nicole em casamento no próximo mês, esperando por uma resposta positiva. Ser traído por Bianca e Christopher foi um choque, mas nunca imaginei tal reviravolta nos acontecimentos. Continuarei trabalhando duro, nunca esquecendo a gratidão que tenho por aqueles que me apoiaram. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história da mulher que foi expulsa de casa pela sua cunhada após o velório de sua mãe, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.